Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Nesta terça-feira, dia 12, feriado, Dia das Crianças, é o momento em que a gente aproveita para lembrar quem não é, já foi, e por que não dizer que existe dentro de nós aqueles aspectos, aquelas características tão boas que são inerentes, presenciais na vida das crianças, né? Estou aqui com esse cenário do lema, do tema do ano, salmodiando ao Senhor. Nós estamos celebrando nesse mês de outubro a leitura dos Salmos 111 ao 119 e como é uma orientação para nós da Quinta Igreja, o estudo, a meditação, a leitura, enfim, desses Salmos eu quero compartilhar com você, eu continuar compartilhando, né, nesse mês de outubro e como disse hoje, terça-feira, dia 12, um pouquinho do Salmo 113 que venho falando, que compartilhei com você no último sábado. O Salmo 113, precisamente nos versículos 5 ao 9, fala da grandeza de Deus e do operar do Senhor para coisas sim que são relevantes na nossa vida. Escute, se é relevante para nós esse operar de Deus, esse agir de Deus na nossa vida e a atenção de Deus para essas coisas da nossa vida, essas coisas também são relevantes para Deus. Se o que eu preciso resolver é relevante para Deus ao ponto dele se importar e me ajudar, significa que Deus se importa com o que eu me importo. E Deus também sente o que eu sinto. E Deus está interessado em resoluções que eu preciso. E eu quero te lembrar disso. Porque às vezes o automático da nossa vida mecaniza Deus, robotiza Deus. E Deus não é algo mecânico, não é algo robotizado. Sentimentos que são inerentes ao ser humano, os sentimentos, a probabilidade de sentir coisas, eu não estou falando fatores negativos e nem positivos, não é essa análise, mas o sentir, o analisar as coisas, ou ter a percepção das coisas que é inerente a nós, faz parte da nossa vida, isso não veio do acaso, não foi uma ameba, isso são dádivas divinas. E se o que eu sinto, o que eu percebo, veio de Deus, significa que Ele está presente para ministrar a mim o melhor, o equilíbrio desses sentimentos, dessas coisas. E transformar aquilo que me é difícil de transformar, de alcançar, me ajudar. Tem tantos fatores humanos que eles são mecanismos que Deus vai se servir, se utilizar para me levar a conquistar aquilo que eu preciso, que você precisa. E eu falei com você sobre isso no sábado e eu quero reler no Salmo 113, a partir do versículo 5, que diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas e que se curva para ver o que está nos céus e na terra. E você vai se lembrar que naquele dia eu disse, se quero ver os céus eu olho para cima, mas se Ele, Deus, quer ver os céus, Ele olha para baixo. Tal é a sua grandeza, o seu poder, que são tão extremos em relação à nossa necessidade e debilidade. E continua dizendo que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. O cerne desse contexto do versículo 5 ao 9, ou das estrofes 5ª a 9ª é: quem é como o Senhor? Quem se equipara a Deus? E quando a pergunta está colocada, quem é como o Senhor nosso Deus, está dizendo que não há possibilidade de haver alguém que seja como o Senhor. Isso em todos os níveis, numa medição de todos os seus atributos, permita-me, numa percepção de todos os seus atributos, no entendimento de todos os seus atributos. Não há ninguém que se compare com o Senhor em todos os aspectos do seu atributo.
ele é, como diz Isaías, possante. Quando Paulo quis falar do poder de Deus em agir na vida de uma pessoa, está escrito no capítulo 3, se não me engano, no versículo 20 de Efésios, ele diz que Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Quando Paulo disse isso, ele declarou que Deus, quando faz coisas em nossa vida, faz para que a gente tenha a percepção do agir dele e que esse poder daquilo que Deus faz age na nossa vida. E se eu nego isso, se eu não quero viver isso, significa que eu próprio estou inibindo a ação de Deus na minha vida, naquilo que eu pedi ou espero que Ele faça. Isso parece ser um trocadilho, mas isso precisa de atenção. Eu peço algo a Deus que eu entendo precisar, mas eu próprio sou a pessoa que vai inibir aquilo que eu pedi a Ele de acontecer na minha vida. Porque aquilo que eu pedi depende de mim também. E o problema é robotizar Deus, mecanizar Deus, achando que Ele vai fazer tudo e que eu não tenho participação nisso. Quando comecei a gravar essa mensagem, não pensava dizer isso. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, está despertando você e a mim a pensarmos que devemos estar comprometidos com os resultados divinos que nós esperamos na nossa vida. Ou não devemos nos omitir naquilo que a gente próprio espera que Deus faça. Enquanto eu compartilho com você, enquanto você sente as suas necessidades, enquanto você atribui a Deus os méritos das resoluções que você precisa, vamos juntos pensar e compreender que as soluções daquilo que eu preciso em Deus dependem muito de mim e de você. E que me omitir a isso, e você se omitir a isso, é dizer para Deus, Deus, eu estou te pedindo isso, mas ao mesmo tempo não quero que o Senhor faça ou sei que nada vai acontecer. Isso é sim um nível de insensatez que precisa ser resolvida aí e aqui, em nós. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.